Fala galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar do capítulo 21, galera. E aí nós vamos falar aqui sobre o período democrático, o governo de JK e também o governo de Jânio Quadros, beleza? Deixa aí o link, deixa aí o like, ó, o link, ó. Deixa um like aí, beleza? No nosso vídeo, qualquer coisa vocês perguntem, pode escrever nos comentários. Vamos lá para a nossa aula. No ano aí de 1954 foi visivelmente marcado por turbulências políticas geradas aí principalmente pela inesperada saída de Getúlio Vargas, né? Que devido ao seu assassinato, seu suicídio, né? O conhecido aí como pai dos pobres, né? Ele foi justificado aí pela ameaça aí de diversas pessoas que tinham seus inimigos políticos, né? E isso se refletiu nas urnas quando a UDN ela assistiu à expansão dos partidos getulistas, que eram PTB e também PSD. E como consequência disso, né, a derrocada nas eleições legislativas de 1954. No ano seguinte, né, em 55, as disputas pelo poder foram mais tensas, né, com a marcação aí das eleições presidenciais, né? E o PTB e o PSD eles se uniram a favor da candidatura de Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart para vice, né? Mas no outro lado, mesmo com o seu visível enfraquecimento político, os udenistas ainda participaram da eleição, indicando aí um ex-tenentista, Juarez Távora, e como vice Milton Campos. E, na verdade, assim, refletindo a herança política deixada aí por Getúlio, a maioria da população acabou aí escolhendo Juscelino Kubitschek como novo presidente do Brasil. Eles estavam inconformados, né? E aí alguns membros da UDN tentaram fortalecer a ideia de um golpe militar, né? Depois de então aí o Café Filho, né, ele afastando-se do cargo por motivo de saúde, né? E para justificar a ação golpista, muitos udenistas argumentavam que as eleições de JK, né, não eram legítimas porque ele não foi eleito pela maioria, né, com a maioria absoluta, né, na verdade, dos votos. Quando o presidente da Câmara, na verdade, ele teve que assumir o presidente da Câmara, que era Carlos Luiz, né, ele teve que assumir a presidência, e militares aí da vertente liberal realizaram um golpe para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek ele assumiu o poder graças a alguns militares da área liberal que garantiram a posse de Juscelino Kubitschek, tá? Mesmo aí com a chegada dele ao poder, ele ainda teve que enfrentar outros levantes menores, mas teve que enfrentar vários outros levantes, né? Meio a várias ameaças militares, o Juscelino Kubitschek, eu estou cismando com Getúlio Vargas, olha só. Juscelino ele lançou um ousado plano de desenvolvimento que tinha como objetivo avançar 50 anos em 5, o chamado Plano de Metas, que privilegiava pesadamente os investimentos na área de alimentação, indústrias de base, educação, energia e transporte. De uma forma geral, para nós entendermos, né, o governo tinha o objetivo de modernizar a indústria nacional por meio aí de diferentes ações, de várias ações políticas, ao fim do seu mandato, né, a fim de 5 anos. Juscelino Kubitschek conseguiu que o nosso
parque industrial ele crescesse cerca de 80%, com o aumento aí das usinas hidrelétricas, né, até mesmo Furnas, e a indústria de aço, a instalação de várias indústrias de automóveis no Brasil, né? Houve o período de expansão das estradas, enfim. A criação de novas rodovias, como eu falei, né, a Belém-Bahia também, por exemplo, e a construção de Brasília, uma nova capital que simbolizava a irresistível modernização e crescimento do país. Enfrentando aí o alcance de tantas benesses, né? Várias benesses que foram concedidas a empresários e ao mercado, né? À classe média. Para o curso de tempo, grandes consequências viriam, né? Para realizar tantos investimentos, o governo de JK realizou a pesada emissão de papel moeda e também abriu a nossa economia para o capital estrangeiro. Com essas duas medidas, o dinheiro gerado pelas empresas multinacionais que estavam vindo para o Brasil eram totalmente, né, redirecionadas ao seu país de origem. E a emissão de moeda iniciou uma grande desvalorização que se espalhou por todo o Brasil. Como a consequência da impressão de muito papel moeda, nós temos a grande inflação. Os problemas econômicos causados pelas medidas de JK logo serviriam para que a UDN atacasse o seu governo. Em diversos momentos, os udenistas eles iam a público para denunciar escândalos de corrupção e também do mau uso dos recursos públicos. A construção de Brasília, por exemplo, era uma delas, né? Obras atacadas em face dos valores vultuosos e astronômicos que eram empregados, né? A vinculação de grandes feitos do presidente conseguiu também abafar os bravos oportunistas, né? A galera da UDN não conseguiu também sufocar as questões políticas que estavam acontecendo ali. Então o JK, ele, pelas benesses e pelo que ele fazia, sufocava realmente todas as críticas que eram feitas a ele, tá? O desenvolvimento, né, ele não foi homogêneo para todas as regiões do Brasil, esse é fato. A miséria e o atraso econômico nas diversas regiões do Brasil impulsionou aí grandes fluxos migratórios, por exemplo, para a região sudeste, né? Muitos nordestinos saíram do Nordeste e vieram para o Brasil, para Brasília, para a região de São Paulo e Rio de Janeiro também. Então ele criou aí a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que era um órgão, né, que era a SUDENE, que era o órgão que deveria promover a industrialização e a agricultura no Nordeste. Até em partes isso aí até funcionou um pouco, mas até hoje ainda está muito aquém do que deveria ser a SUDENE. De maneira geral, aí nós podemos dizer que a aliança entre PSD e também PTB garantiu a Juscelino Kubitschek que ele não teria maiores problemas para governar o Brasil. O acordo entre esses dois partidos permitiu que trabalhistas e figuras ligadas ao latifúndio e também à indústria, eles abandonassem aí as posturas mais belicosas, mais radicais, tá? E conseguissem trabalhar de forma mais harmônica. Dessa maneira, em 1960, os dois partidos eles se uniram para lançar aí o Marechal Lott para a presidência. No entanto, a UDN ela lançou a bem-sucedida campanha de Jânio Quadros, que buscava aí, né, estar sempre ao lado da população, posando de defensor da moralidade e também como um símbolo aí, de luta contra a corrupção, né, usando aí uma vassoura que daria fim, né, às ideias de corrupção. Ele falava que iria varrer a corrupção, enfim. O candidato ele era conservador e ele ganhou as eleições com um histórico 6 milhões de votos. No entanto, seu vice
ele perdeu a disputa, colocando aí o trabalhista João Goulart no seu mandato aí como vice. João Goulart entrou como vice. Jânio Quadros, ele governou apenas 7 meses, na verdade, pois ele renunciou dia 25 de agosto de 1961. Durante esse breve período, ele tomou aí decisões polêmicas que agradaram pouquíssimo algumas pessoas e, na verdade, também algumas medidas de pouca importância. Ele sofreu uma crítica muito severa e não conseguiu estabelecer uma relação harmônica com o Congresso Nacional. Tá? As principais características do seu governo, né, que foram, na verdade, sem um projeto aí, não teve um projeto eficiente para resolver os principais problemas do país. Jânio Quadros, ele viu aí a sua popularidade cair muito em função da crise econômica que estava estabelecida, que foi, na verdade, herança do JK e da sua desenfreada política econômica de expansão industrial e também impressão de moeda. Principais aspectos que nós podemos citar da política interna foi que ele buscou afastar-se das tradicionais forças políticas, acreditando que assim ele poderia ter mais liberdade para governar o país, pois não teria compromisso, na verdade, com partido nenhum. Mas dessa forma as negociações com o Congresso Nacional ficaram difíceis e muitas vezes de forma conflituosa. As principais medidas aí tomadas por Jânio, como por exemplo foi a proibição de renda de galo, a proibição também do uso de biquínis nas praias, né? A proibição do lança-perfume. Já na política externa, né, Jânio Quadros procurou romper com a dependência dos Estados Unidos. Aproximou-se aí de movimentos nacionalistas e também movimentos de esquerda, né? Ele também buscou se aproximar aí, diplomaticamente o Brasil da União Soviética, né? Um país socialista, né? Até mesmo seu vice foi para lá na época que ele renunciou ao cargo, tá? Enviou o vice dele, João Goulart, em missão oficial lá na China, país aí que tinha uma linha direta, né, do comunismo, era lá liderado pelo Partido Comunista Chinês. Ele criticou a política dos Estados Unidos com relação, por exemplo, a Cuba. Ele condecorou com a Ordem Cruzeiro do Sul Che Guevara, uma das principais figuras revolucionárias aí, comunista do período, né, desse período histórico lá em Cuba. E olha só, ele manda o seu vice para Cuba, para a União Soviética, e ele também condecora Che Guevara. Olha só, e aí muitas coisas acontecem nesse período, né? A política externa desagradou em muitos setores conservadores da sociedade brasileira. Os políticos de direita e também as forças armadas, com baixa popularidade, enfraquecido aí por uma crise econômica, sem o apoio de grande parte do legislativo e também com o descontentamento dos militares. O governo de Jânio Quadros entrou em colapso 7 meses após o seu início. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros enviou uma carta ao Congresso Nacional, comunicando aí ao Congresso a sua renúncia. Deu poucas explicações dos motivos, falando apenas, na verdade, que havia forças terríveis contra ele. E ele renuncia ao cargo. É importante dizermos que ele achava, né, uma das colocações que é muito importante nós fazemos é que ele acreditava que o povo, que as pessoas, as pessoas iriam apoiá-lo, né, que iriam pedir para que ele ficasse. Mas, na verdade, isso não aconteceu. A opinião pública
não pediu para que ele ficasse e ele não ficou, né? Então foi isso que aconteceu e ele renunciou. E aí João Goulart, que estava na China, voltou para assumir o comando do Brasil, mas aconteceu uma grande reviravolta, houve graves problemas aqui e uma grande situação aqui que aconteceu, onde o Brasil se tornou um país parlamentarista. Mas isso aí nós vamos ver mais para frente na próxima aula. Valeu, galera! Então, nono, preste atenção, faça os exercícios que foram enviados para vocês e também os conceituais do capítulo 21. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!